Olá, família brasileira! Mais uma vez estamos juntos no nosso programa Família em Foco, que, como vocês sabem, é feito com muito carinho e atenção para todos vocês. Ô, Marcinho! Oi, Suzy! Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, melhor agora, né? Nossa, melhor que estamos juntos! É verdade. Suzy, tem um pensamento pra você. Ai, eu adoro as suas filosofias. Agora eu tô gostando de ver, além de você estar lendo, você está pesquisando palavras positivas pra gente ter um bom dia. Vamos ver qual é o pensamento de hoje. E esse pensamento é da Madre Teresa de Calcutá. Olha que beleza! Ó, ela fala assim, ó. Palavras gentis podem ser curtas e fáceis de falar, mas seus efeitos são verdadeiramente grandiosos. Nossa, meus parabéns! Você pesquisou realmente uma boa filosofia de vida. E tem a ver com o que a gente vai falar no programa de hoje. Porque as palavras têm poder. Então, a maneira como você fala com alguém pode ter um efeito positivo ou gerar uma crise, não é? E é por isso que a gente vai falar no programa de hoje como os casais podem superar as crises conjugais. Porque a gente sabe que todo casal vai passar por algum momento de crise. Não tem jeito. Toda relação duradoura tem realmente um momento de diferença. E essa diferença está justamente em como cada casal resolve o seu conflito, não é? Porque existem vários acontecimentos que são estressantes mesmo numa relação. Verdade. Né? Uma mudança às vezes na carreira profissional, aquela adaptação natural dos primeiros anos de casados, nascimento de filhos, muitas vezes dá o estresse, sim, porque eles estão ali se adaptando, o pai e a mãe, à nova situação, desemprego, né? Enfermidades na família e às vezes até aquela interferência familiar que um acaba tendo da família do outro. Ô, Suzy, a minha mãe tá com crise. Tá com crise? Por quê? Porque minha avó foi morar lá em casa, a mãe do meu pai, né? E ela tá falando assim, não aguento mais. Tá vendo? São esses momentos, essas mudanças que muitas vezes podem gerar uma crise, que a gente vai falar a respeito disso, como é que a gente pode superar. Porque como a gente falou, qualquer relação duradoura sempre existe um desgaste. E na vida a dois, nossa, muito mais. E a gente tem que ter muita imaginação e renovação diária para melhorar a relação entre os casais. E você aí? Você tá com algum desses problemas que a gente estava falando? Você mesmo. Então vai ter que assistir o nosso programa, como a sua mãe, não é verdade? É verdade. Para ela saber lidar com a sogra. Então não perca, porque a gente vai tratar desse assunto com uma especialista, uma mediadora, que vai esclarecer muitas dúvidas para nós. Marcinho, Oi. Você também vai gostar de um projeto maravilhoso chamado-se Casa Mais Segura, que vai mostrar como é que a gente pode evitar acidentes dentro do lar. Porque você sabia que o piso molhado, olha, uma coisa tão banal, porque pode ser no banheiro, pode ser na cozinha, pode ser na garagem, várias partes da casa, na verdade esse piso, ele pode ser uma das causas mais comuns dos acidentes domésticos, você sabia? Uma verdadeira armadilha. É verdade, e a gente não pensa, porque a gente sempre pensa que a casa é super segura, mas são essas pequenas coisas. E outra coisa também, colocar às vezes um aparelho na tomada elétrica, você pode estar molhado, você pode tomar um choque. Olha, tem várias pequenas armadilhas que a gente vai mostrar e como a gente pode evitar dentro de uma casa que se torna mais segura. Esse projeto foi uma exposição que teve lá no Parque do Ibirapuera e tinha como objetivo ajudar as pessoas a fugirem dessas armadilhas domésticas que a gente nem percebe. E o nosso repórter Leandro Barbosa, ele esteve lá e vai dar muitas dicas de segurança para você ensinar aí na sua casa. Como é que a gente pode ter uma casa mais segura? Você não pode perder, viu? Vai lá, chama a sua mãe porque ela tem que resolver essa crisezinha aí com a sua avó. Tá vai bom, chamar rapidinho. vou chamar mãe. Isso, porque geralmente, a gente chama de crise tudo que sai daquele padrão de uma rotina. E que a gente, às vezes, não está muito pronto para lidar com muitas mudanças e até mesmo as mudanças positivas. Os relacionamentos, eles passam por crises porque, basicamente, todas as pessoas, elas mudam todos os dias. Ninguém nunca é a mesma pessoa do dia anterior. E nem sempre as mudanças são melhores para ambas as partes. Daí começam aquelas divergências. O que nós precisamos entender é que além daquela atração natural que nós sentimos, também existem outros fatores, não é? As diferenças e as afinidades entre o casal. E por isso o nosso repórter Leandro Barbosa, ele foi às ruas para ouvir o que o povo tinha a dizer sobre a opinião de algumas pessoas quanto a esta questão tão importante. Como superar
crises no casamento. Vamos ver. Quando o casamento entra em crise, entra numa dificuldade, o que o casal precisa fazer, Fabiano? Arrumar uma grana legal para não ter crise. O problema maior é o dinheiro? É a grana, lógico. Acabou a grana, acabou o amor. É conversar, né? Todo mundo que conversa se entende e respeitar os limites um do outro. O casal tem de entrar, tem de conversar, né? Entre os dois. Que realmente que não der certo, cada um para o seu lado. O respeito, um fala a verdade pro outro. Isso que é legal. Se não tiver, cada um pro seu lado, que ninguém é dono de ninguém. Eu penso assim. O casal tem que ter um respeito pro outro. Se não tiver, cada um pro seu lado. Na minha opinião, é tentar conversar, olho no olho, e o amor vence tudo. Com diálogo, eu acredito que dá para reconquistar o marido, o namorado, enfim, o relacionamento. Muito bem, minha amiga, é verdade, o diálogo é fundamental. E para falar sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber essa que é a nossa colaboradora constante, a mediadora de conflitos, Sueli Buriasco. Muito obrigada por ter vindo, Sueli. Eu que agradeço, uma delícia sempre estar aqui. Aqui é muito gostoso mesmo. Você que é muito querida e está sempre nos dando dicas de como a gente pode mediar conflitos, dificuldades que fazem parte do nosso dia a dia. Agora eu queria que você dissesse, que a gente estava falando o tempo inteiro sobre a questão da crise. A crise realmente faz parte de um relacionamento duradouro, seja de trabalho, seja familiar, seja conjugal, enfim. Queria que você dissesse qual é a diferença entre uma crise que é considerada normal e uma crise que aí já exige alguma intervenção, algum tipo de, enfim, atitude mais clara para melhorar o relacionamento do casal. Na verdade, Suzy, a crise faz parte da nossa vida, né? Do ser humano, e você falou uma coisa bem interessante. O que diferencia é a maneira como você encara a crise. Esse que é o importante. Como eu estou encarando essa situação. Porque a crise, ela tem um fator muito positivo na vida da gente. Porque pela crise a gente muda, a gente cresce, né? Exatamente. Porque a gente tem que sobreviver, tem que se adequar. Então, a gente não tem que achar que a crise é como uma coisa negativa. Ela só é negativa quando a gente não administra. E aí eu entro respondendo essa tua pergunta. O que é a crise quando ela já está numa situação em que o casal não consegue mais conversar, né? Não tem diálogo, um fala uma coisa, o outro entende completamente diferente. Na verdade, entende só o que quer ouvir, porque nós, seres humanos, temos o ouvido seletivo. Perfeito. Quando nós estamos magoados, nós só escutamos aquilo que confirma a nossa mágoa. Então, eu costumo dizer assim, que se o esposo chega para a esposa e diz assim, nossa, como você está bonita hoje, ela vai dizer, ele está rindo da minha cara. É verdade. Porque o elogio começa a virar um problema. Está me ironizando, o que está querendo, ou então querendo administrar. Mas pelo contrário. Então, às vezes, na verdade, o marido tentou criar um clima diferente, mas não deu porque as mágoas são muito grandes. Então, diante disso, o que a gente pode fazer? Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e entender qual a razão de tanta mágoa e o que a gente pode estar fazendo. Porque o que acontece, Suzy, é que se a gente não olhar para dentro da gente, não fazer essa autorreflexão, a gente vai deixando a coisa andar. E a crise vai se tornando de uma forma então que ela entra num processo de rotina do casal, que quando um deles quebra, o outro cai o chão, quebra tudo. Por quê? Porque está envolto naquilo ali. Então, não estão conseguindo conversar. Um fala uma coisa, o outro entende outra. Peraí, vamos cada um fazer sua autorreflexão e sentar para conversar. Mas realmente conversar, realmente ter um diálogo, né? E não ficar apontando o defeito do outro simplesmente, né? Eu acho que é importante ao sentar, primeiro, não sendo um momento de crise, você concorda? Assim, daquela briga que o casal está tendo. Relaxa, retoma o assunto, não é verdade? No momento em que o casal esteja mais controlado. E com aquela questão de, às vezes, ficar apontando, porque você fez... Não, com raiva, fica quieto. Nossa, é pior, né? Com raiva, fica quieto. O sentimento de raiva é um sentimento muito... que traz uma confusão
confusão mental muito grande que você acaba falando coisas que você vai se arrepender. É verdade. Aí você às vezes até tava com a razão, mas aí você perde a razão. Né? Então não falar quando tá com raiva, mas procurar resolver enquanto existe a crise para, claro, conseguir resolver, mas com a cabeça fria e realmente querer, porque o que a gente vê muito, que quer discutir o assunto, principalmente nós mulheres, temos essa tendência de ficar discutindo muito o assunto, e o homem se perde um pouco nisso, ele não consegue manter isso, ele se afasta. Aí a mulher não se sente ouvida, ela quer falar mais alto, aí ela grita. Né? Então aí explode uma briga. Né? E o marido deve agir como nessa situação? Falar também, olha, você está repetitiva, você está falando novamente a mesma coisa. Como é que ele pode sinalizar que ela tem que retomar o assunto, mas de uma forma mais objetiva? Pois é, se falar no momento em que ela está gritando, não, vai ser o efeito contrário, ela vai gritar mais. Aí então ele se afasta, ele fala, ó, depois nós conversamos. Depois nós conversamos. Mas só que tem que vir conversar mesmo, porque o que a gente depois nós conversamos, afasta e nunca conversa. É verdade. Ele tem que atender também as necessidades da esposa, né? Agora, o alerta que fica para a esposa ser mais objetiva naquilo que ela quer. Então, quando ela está calma, que ela vai conversar, ela consegue pontuar aquilo que ela não está gostando. E você falou um negócio de apontar o dedo, tem uma dica bem interessante. Ótimo, vamos lá. Isso sempre ajuda demais a todas nós. Ao invés de você dizer para o outro o que ele fez que você não gostou, você fez isso, você fez aquilo, você aquilo outro, você disse, você aconteceu. Não, você puxa para você, diz assim, eu me senti tão humilhada quando aconteceu tal coisa. Quando você diz tal coisa, eu me sinto tão triste. Leva para o teu sentimento, porque aí você vai sensibilizar o outro, porque na maioria das vezes ele não faz para magoar. Claro. Acontece e depois continua. Né? Aí magoa e continua. Então, quando você chama, você não tá, ele não é chamado para um enfrentamento, ele é chamado para pensar nos teus sentimentos. Mas olha, dá um resultado. Olha aí que bom, gente, muito tá bom. vendo? E é verdade, você tira o foco do defeito e fala sobre a tua sensação. Por que que você se sentiu assim? Exatamente. Aí a pessoa não vai se sentir tão... cobrada. Exato. Parece que ela faz tudo errado, né? Porque é que muitas vezes a gente vê o casal falando isso. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Mas é a maneira como a gente fala. A palavra tem poder. A gente tem que saber como comunicar os nossos sentimentos de tal forma que a gente respeite e seja respeitado também. Não é verdade, Sueli? Exatamente. A maneira de falar não é deixar de falar. Porque tem pessoas que querem fugir também. Tem casais que querem fugir do conflito. Aí ele vai estourar de uma forma, às vezes, não tem nem como sustentar. Então, não, tem que falar. Mas olha a forma como você vai falar. Pensa na forma como você vai falar. Então, isso é muito importante. E procurar falar num momento de calma que você consiga discernir aquilo. E fale menos e escute mais também. É outra coisa muito importante, né? Porque todo mundo quer falar na hora, quer ter razão, e esquece que se você der a pausa para o outro falar e também agir com o outro como você gostaria que ele agisse. Ou seja, você quando está falando, você não quer ser interrompida. Você quer terminar a tua ideia e aí que o outro também dê opinião. E normalmente a gente, mulher, então... a gente já tá atropelando. Não, mas você quis dizer isso, você quis falar não sei o quê, não é verdade? E a gente fala tanto, gente, como fala. Por isso mesmo a gente vai dar uma pausazinha rápida, a gente vai pro comercial, pra gente respirar e pra gente pegar mais dicas de como você pode superar a crise conjugal. Voltamos já já.